Vamos começar então a girar as informações. O Júlio Rutz também acompanhou, né, o julgamento. Alexandre Senechal chegou lá bem cedo e saiu no apagar das luzes lá do Tribunal de Justiça Desportiva. Ele traz daqui a pouco todos os detalhes do que acompanhou, mas o Júlio Rutz fala sobre o lado alviverde, né, no julgamento, que teve aí a punição maior para o Fabrício Daniel, para o Aleph Manga, e o Márcio Silva acabou escapando, né, foi só advertido. O Vitor Luiz também estava denunciado, acabou não sofrendo nenhuma punição, também foi advertido, e o Antônio Oliveira absolvido. Júlio Rutz, boa tarde. Boa tarde para você, Linhares, boa tarde para toda a galera ligada aqui na Jovem Pan News, o bate-pronto desta quinta-feira. E é isso, né, Linha? Depois de um longo julgamento, com mais de 8 horas de duração lá no Tribunal de Justiça Desportiva, as penas então acabaram saindo, na verdade, já no início da madrugada de hoje, né, por volta ali das 2 horas, 2h30 da manhã. Pelos lados do Alviverde, presidente do Coxa, o Glenn Stenger, e o vice-presidente, o Jair José de Souza, e mais o head esportivo, o Lucas Drubski, foram absolvidos, eles que estavam ali com a denúncia de invasão de campo. Dentre os atletas, a maior pena, né, ficou então aí, como você destacou, né, Linha, com o Fabrício Daniel, que pegou 6 jogos de gancho, e o Aleph Manga, que recebeu pena de 5 jogos de suspensão, enquanto o zagueiro Márcio Silva foi apenas advertido e o lateral Vitor Luiz absolvido. O técnico Antônio Oliveira também, né, foi a julgamento ontem, acabou recebendo apenas advertência. Lembrando, né, que essa sentença judicial permite, né, o recurso, e é dessa forma que o Coxa vai proceder. Hoje eu estive pela manhã lá no CT da Graciosa, teve janela para a imprensa, e conversando com o staff do clube, esse o posicionamento já de entrar ainda hoje com o pedido suspensivo para tentar aí garantir a presença dos atletas penalizados, casos do Fabrício Daniel e do Aleph Manga, já na sequência aí do Campeonato Paranaense. O Júlio Rutz trazendo aí as informações, né? O primeiro parecer aí da repercussão, né? Para os lados do Curitiba nas redes sociais. Torcedor não tem jeito, né? Felipe Dalk e Janaína, né? Teve torcedor do Coxa dizendo assim que a maior punição para o Curitiba foi a absolvição do Márcio Silva, né? Eles queriam que ele pegasse alguns jogos aí. Brincadeiras à parte, né? Mas o Márcio não teve nada a ver com a confusão, né? Ele... Assim, o princípio foi com a discussão entre ele e o Terans, né? Eles acenderam a faísca. Eles acenderam a faísca, né? Só que daí teve gente que tá com caminhão de gasolina em cima, né? Não foi só um pouquinho, não. Foi caminhão de porque gasolina. na verdade aquela discussão inicial, ela poderia ter se encerrado ali, né? Aquela provocação de clássico, enfim, sem agressão física, aquela discussão inicial deles. Mas na verdade aí... e pelo depoimento do Márcio até, né? Que ele falou alguma coisa pro Terans, deu um tapinha nas costas, o Terans não gostou, já pegou no pescoço do Márcio. O Manga já viu aquilo, já atravessou o campo inteiro mais rápido. Deixa comigo! Aí, se você pegar a velocidade que ele correu ali, ele pode estar entre os top 3 jogadores mais rápidos do mundo ali, viu? O Bolt do futebol. E daí ali realmente começou a briga, né? Com o Manga empurrando o Terans, e daí depois vindo o Thiago Heleno e o Pedro Henrique empurrando o Manga, né? E tudo que aconteceu depois. Mas eu achei engraçado algumas penas. Pro Coritiba, pra ser bem sincero, Vitor Luiz, achei muito justo ele ser absolvido. Porque não teve nada. Eu vi várias vezes as imagens e até hoje eu nem vi o Vitor Luiz. Não entendeu onde que viram o Vitor Luiz agredindo. Vitor Luiz, exatamente. Mas beleza, ele foi absolvido. Acho que foi pra dar uma encorpada ali, pra ficar equilibrado os dois lados. O Márcio não recebeu punição nenhuma, né? Ele foi advertido apenas, né? Enquanto o Manga pegou 5 jogos, porque achei justo, inclusive. E o Fabrício pegou 6. O Fabrício pegou 6 porque ele foi o único a dar um soco em alguém, de fato. Porque eu não considero o soco que deu o Manga. Não o Fabrício e o Pedro Henrique, eles saíram, né? Eles saíram na mão. Na trocação, saíram na mão. A trocação, né? Que se fala no MMA, aquela trocação. Porque eu não considero o soco o do Manga no Terans. Não considero o soco o do Pedro Henrique e o do Thiago Heleno no Manga. Pra mim, isso é aquele empurrão com a mão fechada. Não é um soco de fato. Que o Pedro Henrique e o Fabrício Daniel acabaram trocando socos de verdade na bandeirinha de escanteio, né? E ali foi antes do Fabrício sair correndo, né? Porque daí todo mundo vai pra cima dele também. E o Fabrício levou uma pena bem grande. Achei até um pouco diferente, assim, né? Desproporcional, por exemplo, porque muito se falou ontem no julgamento a questão do Thiago Heleno
né? Fazia até pose de lutador. Né? E isso é uma coisa. E o Pedro Henrique poderia ter levado a mesma punição que o Fabrício. O Pedrinho o Thiago tomou... Heleno achei que ficou assim, Ó, desproporcional a gente tem a imagem, em relação aos outros, ao Manga e ao Fabrício Daniel. O Pedrinho, por causa dessa voadora que ele deu, a gente tá mostrando as imagens, né, recuperadas aí para quem tá com a gente no YouTube, né? O Fabrício correu atrás do Pedrinho, o Pedro Henrique veio pra proteger o Pedrinho, dele, e daí os dois saíram na trocação e o Pedrinho disparou lá pro meio campo, né? Isso. Então, aí que tá o problema da questão do Pedro Henrique, por exemplo. O Pedro Henrique já tinha dado o empurrão no Manga e ainda trocou socos com o Fabrício. O Fabrício, que ficou indignado com o Manga recebendo uma voadora por trás, né, pelas costas, foi pra cima do Pedrinho, não conseguiu chegar no Pedrinho e acabou trocando socos com o Pedro Henrique. Então, por que os dois não receberam penas iguais também? Equivalentes, né? Equivalentes, até porque o Pedro Henrique já tinha brigado antes, ele já tinha aproveitado pra dar um empurrão no Manga, lá no início da confusão. Tudo isso aí aconteceu, assim, na minha opinião, né? Por conta daquela declaração do Manga na véspera do clássico, né? Daquela coisa de amor e ódio da torcida do Atlético. Os jogadores do Atlético, eu acredito que levaram essa declaração, né, no coração lá do jogo. O rancor. Né? E quando houve o estopim, e foi provocado pelo Manga, porque ele estava no banco de reservas do Coritiba e saiu correndo lá onde o Terans e o Márcio estavam discutindo, para dar ele deu um encontrão lá no Terans, né? Não sei se um soco. Pra mim não foi soco, mas ele foi um encontrão. Ele agrediu o Terans. Agrediu o Terans. Isso não tem dúvida nenhuma. Mas ele agrediu. E aí o que aconteceu? Toda aquela raiva que estava acumulada por conta da declaração, né, do Manga na semana, os jogadores do Atlético foram e a confusão dos jogadores do Atlético era específica contra o Manga. Mas eu acho que poderia ser o alvo das agressões que os jogadores do Atlético tentaram fazer era contra o Manga. Não existia assim uma rígida. Aí depois, claro. Mas eu acho que a reação ali do Thiago Heleno e do Pedro Henrique, ela aconteceria com qualquer outro jogador que fizesse aquilo. Sim, mas... Por exemplo, se o William Faria sai correndo e dá aquele encontrão no Terans, eu acho que o Thiago Heleno e o Pedrinho fariam a mesma coisa. Talvez não tivesse uma voadora do Pedrinho nas costas do William Farias. Certo? Sim, mas eu acho assim que o estopim disso tudo foi aquele clima que se criou na véspera da provocação do Manga, né? Mas aquela provocação do Manga eu acho que como algo natural. Ele até no próprio depoimento ele falou, não, aquilo ali foi algo aleatório que eu falei, tipo, nem pensei no que eu falei. Mas ele virou o alvo porque ele provocou o início de toda a confusão, o Manga, né? Porque ele não tinha nada que sair do banco de reservas aqui, onde ele estava conversando com o técnico, essa atitude, sim. Pra ir lá. Eu acho assim, esse movimento do Manga que desencadeou tudo o que aconteceu depois. Concordo. E a raiva dos jogadores do Atlético por conta da declaração, que eu também acho que não estava assim tão evidente naquele momento, mas aquilo veio à tona no momento em que o Manga provocou a reação. Mas é o que eu... Entende? E aí desencadeou toda a confusão. Não, concordo, mas é o que eu sempre falo. As pessoas, elas falam, o futebol de hoje em dia tá muito chato, nos anos 90 era muito melhor. Nos anos 90 era só essas provocações em entrevista. Toda entrevista tinha uma provocação. Sim. O Romário, né? O Romário, quando tinha clássico, ele jogava pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Fluminense, né? Ele sempre dava uma declaração polêmica, ia no campo lá e fazia gol e... Então, você vai lembrar disso. Se resolveu no campo, né? O Ronaldo sempre conta essa história de que quando ele começou a jogar no profissional, ele queria imitar os caras, e daí o Renato Gaúcho dava uma entrevista falando A, o Romário falando B, o Edmundo falando C, daí ele tinha que falar também. Ele falava que ia fazer tantos gols em não sei que time. E então, assim, deveria ser uma coisa mais... Mas isso tá dentro da rivalidade. Eu acho que não vejo nada de errado. Ainda mais no clássico. Obviamente, se você não faltar com respeito com o adversário... E o Manga não faltou com respeito. Não, ele só falou eu acho que assim... A relação de amor e ódio. A reação do Manga com a confusão do Terans lá, que ele estava bem longe, ele não estava envolvido naquilo, né? É isso que eu acho que foi assim o estopim de tudo que aconteceu. Concordo. E houve uma descarga de revolta adrenalina por conta ali. De uma provocação que não foi assim, a provocação, mas aquilo desencadeou todo o processo e aconteceu a confusão. Mas a gente estava comentando, né, Linhares, que claro que essas punições servem, obviamente, como um exemplo para que isso não se repita e também de forma
educacional, vamos dizer, né? Para o jogador ter um pouco mais de consciência e controle emocional para que não parta ali, obviamente, para agressões físicas, né? Mas a gente percebeu até nos jogos seguintes que as atitudes dos jogadores mudaram já, né? O Alexandre... Parece que já deram uma baixada na bola, assim, né? E o Alexandre Senechal tá com a gente aqui também. Ele acompanhou, né, o desfecho total lá do julgamento. E foi Ele tá acordando. Ele foi direto, sem dormir, né? E foi interessante, né, Ale? A gente também teve oportunidade de acompanhar nas imagens lá do TJD. Nos depoimentos do Manga e do Thiago Heleno, eles fizeram, acho, aquela reflexão que a gente até sugeriu aqui, né, no pós-jogo. A reflexão seria importante, eles avaliarem como é que o comportamento deles e como que eles podem mudar isso, né, Ale? Boa tarde. Boa tarde, Linhares, boa tarde aos meus pares aí também na mesa e, claro, ao nosso ouvinte escutando a gente aqui na 107.1 na rádio e também no YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Fizeram, Linhares, fizeram até provocados também pelos membros da comissão, perguntando, né, sobre eles serem ídolos, quanto tempo eles tinham de carreira, sobre as crianças gostarem muito deles, como foi no caso do depoimento do Manga, né, e todos ali fizeram um meia-culpa, né, dizendo que estavam arrependidos e que isso não iria se repetir, né? Foi uma frase dita por mais de um jogador, inclusive dita pelo Manga e pelo Thiago Heleno. A grande questão o tribunal perdeu uma grande chance, né, de utilizar esta confusão, o que aconteceu em campo, nessa batalha campal após o Atletiba, né, nos momentos finais do Atletiba, para poder utilizar de exemplo. Vou trazer primeiro as penas do Atlético, depois me desenvolvo sobre esse raciocínio também. Mas o Atlético teve julgados o Thiago Heleno por 2 vezes, que foi por questão da agressão com o Manga e também de outra confusão no bolo ali, né, dos jogadores. O Thiago Heleno pegou 4 jogos. O Pedro Henrique, mesmo caso do Thiago Heleno, mas foi pela questão da agressão ao Manga e pela briga com o Fabrício Daniel. E o Pedro Henrique também pegou 4 jogos. Em compensação, o Fabrício Daniel, que se envolveu ali com o Pedrinho, com o Pedro Henrique, pegou 6. O Christian pegou 4 jogos também, pela questão da pancada que ele deu no Manga, né, uma tentativa de chute e uma hora com o braço para trás, que ele acerta o goleiro Gabriel, que ele estava tentando apartar a briga, né? O Gabriel foi um dos caras que estavam, digamos assim, mais tranquilos, mais calmos durante aquela confusão toda. Christian pegou 4 jogos. O Pedrinho teve a maior punição do Atlético. O Pedrinho pegou 6 partidas de suspensão, muito por causa da voadora, considerada pelo presidente da comissão, ontem, da 3ª comissão do TJD Paraná, que jogou o caso na noite de ontem aqui em Curitiba. O Leandro Gonçalves da Silva é julgado como covarde a agressão do Pedrinho, então por isso ele pegou 6 partidas. O depoimento do Pedrinho até saiu um pouco da média ali dos depoimentos ontem, porque o Pedrinho fez praticamente uma admissão de culpa, né? Ele disse que estava muito arrependido, que as imagens mostravam o que ele fez e que realmente aquilo não poderia fazer, e ele deu até uma resposta meio curiosa, Linhares, até depois a gente vai abrir isso para o debate também. Mas perguntado sobre o que ele ouviu no vestiário após a partida, ele disse que sim, foi repreendido pelos companheiros, muito porque ele fez agressão por trás. Então, se ele tivesse que fazer agressão, ele teria que fazer pela frente. Foram as palavras do Pedrinho explicando o caso, o que não justificaria de qualquer forma, né, uma agressão, seja ela pelas costas, que de fato é muito pior, mas mesmo assim mesmo pela frente, né? Uma questão que a gente abomina e que parece que não foi tão abominada assim lá no vestiário do Atlético, de acordo com o relato do Pedrinho. Davi Terans, houve até uma confusão sobre a pena do Terans, porque julgaram o Márcio Silva de uma forma e o Terans estava envolvido na briga com o Márcio Silva também. Só que o Terans também tem uma cena ali no bolo de uma agressão, de uma tentativa de soco ao Manga, e ficou aquela questão de pegou ou não pegou, tudo mais, mas ele tomou 2 jogos pela questão do Manga e uma advertência pelo início da confusão com o Márcio Silva. Não foi julgado que aquilo foi agressão nem pelo lado do atleticano, nem pelo lado do zagueiro do Coritiba. E aí a gente entra no clube, né? O Atlético Paranaense foi julgado em 6 artigos. O Atlético foi julgado pela questão do jogo, dos copos jogados durante o gol do Coritiba, né? Objetos jogados em campo. Foi julgado também por não garantir a segurança do evento. Foi julgado até pela questão da torcida ter invadido e impedido a realização da partida, né? A continuação da partida. E por esse último artigo, ele poderia tomar até perda de mando de campo, né? Jogos sem torcida, do artigo 203 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O Atlético foi absolvido em 5 dos 6 artigos, inclusive nesse sobre não garantir a presença, da torcida não garantir a continuidade do jogo. O Atlético foi absolvido. Ele só foi multado pela questão nem sequer da invasão, viu, Linhares?
O Atlético foi multado no 213, no inciso 3º. O 213 é aquele que fala deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir, e no inciso 3º, o lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo. Pela questão dos copos jogados ali, foram 2 objetos jogados, não um copo e uma garrafa, segundo a súmula do José Mendonça da Silva Júnior, e por isso o Atlético tomou uma punição de R$2.000. Foi essa a punição do Atlético, R$2.000, e absolvido em vários outros pontos ali, inclusive na invasão de campo. A gente lembra um caso que aconteceu na Copa do Brasil no ano passado. Santos e Corinthians, Copa do Brasil, o Corinthians se classifica em cima do Santos na Vila Belmiro. A torcida do Santos xinga muito o Cássio, goleiro do Corinthians, ironicamente aplaude a torcida do Santos. Um torcedor invade e dá uma voadora nas costas do Cássio, exatamente como aconteceu com o Marcão, goleiro reserva do Coritiba. O Santos tomou uma multa, naquele caso, de R$35.000 e pegou 2 jogos de suspensão por aquela cena. Na Copa do Brasil, vai cumprir, inclusive, o primeiro na segunda fase, passando para a segunda fase da Copa do Brasil. Aqui no Paraná, não teve nenhuma punição. O Atlético, inclusive, não recebeu nenhuma advertência, né, que seria um cartão amarelo, juridicamente falando, né, para ele deixar de ser réu primário naquela questão. Foi absolvido. A gente lembra que teve brigas de torcida no Clássico Atletiba do ano passado, no Maringá e Atlético também, lá em Maringá, na primeira fase do Paranaense. E por isso, o Atlético fez 2 jogos que seriam sem torcida, mas houve uma reversão de pênalti do TJD Paraná para que as mulheres e crianças assistissem às 2 primeiras rodadas do Paranaense desse ano. E aí eu volto lá no... antes disso, os dirigentes. Os 4 dirigentes foram absolvidos também pela invasão do campo para o tribunal. Ficou bem claro que eles foram lá para apartar, né, para ajudar a apartar, tirar os atletas daquela briga e não, de caso, uma invasão de pessoa de fora do campo. Então eles não foram punidos, foram absolvidos os 4 dirigentes. Lembrando, Mário Celso Petralha do Atlético, claro, o Glenn Stenger do Coritiba, o Jair José de Souza, o segundo vice do Coritiba, e também o head esportivo, o Lucas Drubski, foram absolvidos. José Mendonça da Silva Júnior também foi absolvido, o árbitro da partida. Inclusive, uma porrada na procuradoria que o tribunal deu ontem, justamente porque a súmula estaria mais completa do que a acusação. E aí que eu vou entrar nesse ponto agora. O tribunal perdeu, sim, uma grandíssima chance de fazer disso um exemplo. Por que isso? A acusação... Falta de provas que tinham um frame de um vídeo, uma questão que você não consegue julgar se houve uma agressão de fato ou não, se ele está tentando puxar para tirar, como foi o argumento da defesa. O caso do Vitor Luiz é clássico, o Vitor Luiz foi absolvido assim até bem rápido, né? Uma questão que não demorou muito ali no julgamento, porque o Vitor Luiz tem um frame de um vídeo na acusação, nas provas, e também tem uma questão ali que a comissão falou também abertamente sobre a falta de disponibilidade dos artigos também na acusação da Procuradoria. Então me parece um trabalho que foi feito às pressas, digamos assim, apesar do julgamento acabar sendo apenas quase um mês depois da briga. A briga que aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2023, o julgamento foi ontem, né, dia 1º de março. Então quase um mês depois. E também ali a questão dos atletas, né? Teve a questão do Pedrinho e do Fabrício Daniel terem as maiores penas. O Fabrício Daniel teve a mesma pena do que do um atleta que foi julgado como, abre aspas, de novo, covarde pelo presidente da comissão, né? Pelo Leandro Gonçalves da Silva. Thiago Heleno, Aleph Manga, que teriam sido os 2 pivôs da briga. O Manga ao empurrar o Terans, depois o Thiago Heleno a chegar agredindo o Aleph Manga, para, de fato, explodir esse estopim que já parecia controlado ali do Márcio Silva e do Terans, principalmente pelo goleiro Gabriel do Curitiba. Tomaram menos jogos, o Aleph Manga pegou 5, o Thiago Heleno pegou 4. E a questão da invasão da torcida com agressão. Eu entendo que os jogadores foram... que os torcedores foram identificados, foram encaminhados para a DEMAF. Eu também entendo a questão que o artigo 213 do Código de Justiça Desportiva, no seu parágrafo 3º, diz claramente que a identificação dos autores, né, da desordem pelo clube, né, em registro de boletim de ocorrência, exime a entidade de responsabilidade. Mas a gente lembra da jurisprudência, lembra do caso do Santos na Copa do Brasil agora, no ano passado, em que houve identificação do torcedor e mesmo assim o Santos foi punido. Recebeu uma chuva de críticas, tanto de torcedores do Coritiba, claro, digamos assim, parte interessada para ver o seu rival sendo punido, mas também de atleticanos nas redes sociais que não compactuam com a violência. Então, assim, de fato, o tribunal prometeu, a gente conversou com fontes de lá, dizia que teríamos uma punição exemplar. Claro, 4 jogos, 5 jogos, 6 jogos são punições altas para atletas,
mas de fato para realmente coibir para o futuro, eu não vi uma punição tão exemplar assim, e tenho, claro, que elencar aqui como repórter os erros tanto da acusação como também da medição de pena, né, por parte dos membros da comissão jogadora no caso de ontem. Realmente ficou um sentimento muito ruim sobre o que aconteceu ontem lá no Tribunal de Justiça Desportiva. E assim, eu sei que para o nosso torcedor também ficou, né, porque a nossa enquete é sobre isso, e eu já vejo que o não está ganhando por aqui, Linhares. O público está participando, causou espécie, vamos dizer assim, né, Jana e Dalk, o resultado do julgamento. Se esperava pelo alarde, né, que a briga teve após com justiça, como é o BO lá, o termo circunstanciado, jogadores indo na delegacia, né? Esperava-se que o TJD pudesse, eu acho que as penas até foram adequadas aí no número de jogos, né? Podia se rever assim um ou outro jogador, receber um pouco mais, mas em termos de número de jogos aí não está muito fora, né? Que a pena máxima era de 12, do Thiago Heleno tinha até... E é o que vai dar para cumprir nesse campeonato, se realmente eles forem cumprir, não tiver um efeito suspensivo. Esse é o problema, né? Esse prorrogar, né? O efeito suspensivo, ele é praticamente um tapa na cara, né? De quem espera que realmente a justiça atue com eficiência, né? Porque a justiça vai lá, decide, pune, e aí o efeito suspensivo zera isso, né? Como se nada tivesse acontecido. Eu acho que daí você fica procrastinando ainda mais a punição, porque demorou demais para ser julgado. Isso já deveria ter sido julgado há 3 semanas, pelo menos, né? E o recado que passa é assim, podem fazer isso tudo de novo, que não vai acontecer nada de novo, entende? Então acho que isso é o ruim, né, da lei. É a legislação, a gente tem que respeitar os termos da lei, né? Existe o recurso, cabe o efeito suspensivo, ok, mas aí a punição acaba tendo o efeito zero, né? A punição, na verdade, ela tem um caráter educativo, de transmitir uma mensagem que aquilo não deve acontecer, né? Mas, na verdade, passa o contrário, né? Sei lá. Em relação à invasão do torcedor, acaba que eximindo o Atlético da responsabilidade, porque o torcedor foi identificado, né? E aí ele vai ser punido individualmente, vai se punir o cara que invadiu, porque a torcida também não precisa pagar por isso, né? Se a gente for ver assim, no nível que estava, os jogadores dando aquele exemplo péssimo no gramado, poderia ter sido uma invasão muito pior, né? Entrar ali um grupo gigante de torcedores e causar algo ainda mais drástico e trágico na Arena da Baixada. Mas em relação até ao próprio objeto que foi arremessado, é uma multa irrisória para um clube de futebol. Eu acho que isso não serve de referência, de exemplo para nenhuma outra situação que possa vir a acontecer no Brasil. Então acho que é a partir desse ponto que deve se refletir para que tenha algo realmente um pouco mais compatível com o que a gente acompanhou lá, né? Nós estávamos na Arena da Baixada e realmente foram cenas horríveis, né? Que eu acho que não podem se repetir, e só apenas com punições mais severas e de acordo com situações lamentáveis que a gente viu. Imagine, né? Tinham crianças, tinham, né, pessoas que são fãs daquelas pessoas que estão em campo, né? Eles são referências no futebol. Obviamente que agora, um mês depois, a gente ouviu ali eles pedindo desculpas, arrependidos, né? Refletindo sobre tudo isso que aconteceu. Isso é muito importante também, né? A fala deles como protagonistas de um espetáculo esportivo. Mas eu acho que a justiça tá aí para fazer a parte dela também. E esses dois times, né, o Atlético e o Coritiba, tendem a se enfrentar mais 4 vezes esse ano, né? Se caminhar aí no favoritismo que eles têm para chegar na final do campeonato, e depois 2 vezes no Campeonato Brasileiro. Ainda tem chance de, no sorteio da Copa do Brasil, também ter 2 Atletibas, né? Na terceira fase. É verdade. Imagina 6 Atletibas no ano aí, né? Não, mas eu acho que tem pelo menos 2 garantidos, né? E caso chegue na final são 4, né? Então, assim, o Coritiba e o Atlético vão jogar em ambos os estádios, mas eu acho que isso que aconteceu vai demorar anos para acontecer novamente uma briga desse nível, assim. Dessa proporção. Pra ser bem sincero. Pelo menos esse ano aí, eu acho que... Não, esse ano de jeito nenhum vai acontecer. Pelo menos no Campeonato Paranaense acho que não vai acontecer, né? Não, esse ano não vai acontecer de jeito nenhum. Eu espero que não, né? Que esse ano não vai acontecer de jeito nenhum. Eu tenho certeza que
todo mundo vai se segurar muito, né? Não vai ter aquela provocaçãozinha do Márcio ali de dar um tapinha nas costas do Terans, não vai ter uma pegada no pescoço do Terans no Márcio, entendeu? Não vai acontecer isso esse ano, tenho certeza absoluta. Acho que vai demorar controle uns bons emocional, anos. check, né? Exatamente. Mas fazia tempo que eu não vi uma briga assim. De Atletiba. Uma briga de Raro fato, até, né? É, uma briga, tipo, uma briga grande, Não né? só Envolver empurrando, todo mundo, não só né? discussão. Eu, quando era criança, eu lembro muito daquela briga do Palmeiras e Corinthians. Que o Edilson chuta as pernas do Paulo Nunes. Tinha então, o Edilson fez o balãozinho, aí veio o Júnior, deu no Edilson, Isso. né? E daí, eles tinham jogado juntos, né? E daí essa briga aí foi muito parecida, né? Porque teve um chutando o outro, um dando soco no outro, um dando voadora nas costas. O Casagrande me contou uma vez de uma briga num clássico Corinthians e Santos. O Mauro era zagueiro do Corinthians e o Serginho Chulapa, o centroavante do Santos. Eles protagonizaram uma briga Serginho imensa. Quase não gostava? No clássico, o jogo foi no Morumbi, né? E o Casão era amigo dos dois, assim, amigo pessoal, né? E ele, aquela briga, aquela confusão. Aí, de noite, o Casão foi no bar que eles iam lá perto lá do Parque São Jorge, lá sempre tomar uma depois do jogo. Estavam lá o Mauro e o Serginho Chulapa bebendo junto, dando risada e tal. O Casão falou, lá eu tive vontade de bater nos dois. Mas enfim, né? Então tá aí o desfecho do julgamento, as punições, a gente já falou aí nesse primeiro bloco. Daqui a pouquinho nós voltaremos, né, com o Alexandre Senechal trazendo aí os depoimentos que ele colheu ontem lá na sede do TJD, e a gente vai falar mais desse caso aí, né, que foi o assunto do dia ontem. Muito bem, antes do intervalo, a gente vê aí com a Mari Becker a participação dos nossos amigos internautas aí pelo nosso chat e a enquete, hein, Mari? 65% diz que as punições não foram o suficiente, né? E 35% acham que sim. Essa questão aí, né? Cabe analisar apenas a questão de um ou mais jogos, né? Para cada um aí. Enfim, o contexto do julgamento. Mas também já está decidido, vai ser assim, né? Então vamos esperar aí os desdobramentos agora dos recursos que Atlético e Curitiba vão impetrar neste caso para tentar minimizar até essas punições aos seus jogadores.